Olá pessoal, meu nome é Marcelo Cândido e hoje nós teremos uma aula sobre preposição referente ao capítulo 4 do nosso livro didático. Então, o que é uma preposição? Preposição é aquela palavra que liga duas outras palavras ao modo que a primeira palavra, o sentido da primeira palavra é completado pela segunda. Exemplo. Nós temos algumas preposições que elas são chamadas de preposições principais. Tá? Por que preposições principais? Porque essas palavras, esse grupo de palavras, ele jamais deixará de ser classificado como preposição. Então nós temos a, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, que é uma contração, depois eu vou explicar mais adiante, sem, sob, sobre e traz. Essas palavras sempre serão classificadas como preposição. Exemplo, meu nome, Marcelo da Silva. Esse de, ou tá, esse de, como eu disse que será uma preposição, eu falei Marcelo da Silva, porque de é formado a partir de quê? Como do é formado a partir de mais o da vai ser formado a partir de mais a, que também será classificado como uma preposição. Então nós temos, por exemplo, gosto de ir à escola. Esse de preposição, ele está ligando um termo, gosto, quem gosta, gosta de algo, gosta de alguma coisa, tá? Então, gosto de ir à escola. Esse de, então, é a minha preposição. Outro exemplo de preposição, gosto de bolo com calda de chocolate. Gosto de bolo com calda de chocolate. Então, esse com também vai exercer a função de preposição, porque quem gosta, gosta de algo, gosta de alguma coisa, com alguma coisa. Então, dessa forma, nós temos essas palavras que são as nossas preposições essenciais ou preposições principais. E até, nós poderíamos formar uma palavra com até, ou desculpa, poderíamos formar uma frase com até. Vamos pensar. Até o final, entregarei a atividade de português até o final da tarde. Então, esse até ele será também classificado como preposição. O professor não receberá após as 18 horas. Após. Esse após também nós vamos classificá-lo como preposição. Normalmente as preposições, o que pede uma preposição é um verbo. Tá? Sempre um verbo, ele pedirá uma preposição. Exemplo, quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem sabe, sabe de algo. Então, se vocês observarem, sempre que na oração nós tivermos um verbo, normalmente, isso não é regra, porque em língua portuguesa nada é amarrado, né? Nada é fixo. As coisas podem acontecer de maneira diferente, dependendo da necessidade, do que exige a língua, ou dependendo do que é pedido naquele momento. Vamos continuando. Então, vocês precisam saber quais são as preposições principais. Essas palavras sempre serão classificadas como preposição. E, caso vocês tenham dúvida, consulte o capítulo 4 do livro de vocês, ou assistam esse vídeo novamente. Outro exemplo que nós poderíamos com a palavra sob. A loja está sob nova direção. Percebam, está sob. Então nós temos o verbo estar, né? A loja está sob nova direção. Então, esse sob, ele também será a nossa preposição. Percebam aqui, ó, sob, para, de, após, até. Alguma dessas aqui que nós construímos algumas frases até então. Então, a loja está sob nova direção. Percebam então novamente que o verbo ele está pedindo uma preposição. E tem algumas
algumas palavras que elas, naturalmente, elas exigem um complemento, elas exigem uma preposição. Isso é chamado de locução prepositiva. Exemplo, além de ir à escola, além de ir à escola, também terei que ir ao jogo de futebol. Ou além de ir à escola, terei que fazer também atividade de casa. Então eu tenho além de, antes de, depois de, ao invés de. Por exemplo, ao invés de ir ao parque, farei as atividades de casa. Através de, ou ao lado de, a par de, ou dentro de. Essas palavras, além, antes, ao invés, depois, através, ao lado, a par, dentro ou fora de, sempre observem que elas estão pedindo uma preposição. Elas sempre estão acompanhadas de uma preposição. Por exemplo, quem está a par de algo ou está a par de alguma coisa. Ao lado, ou você está ao lado de dentro ou está ao lado de fora. Percebam que sempre essas palavras, elas solicitam uma preposição naturalmente, não tem como você fugir disso. Então isso é chamado de locução prepositiva. Essas locuções prepositivas, então, são aquelas palavras que naturalmente exigem uma preposição. Se elas exigem preposição, são chamadas de locução prepositiva. Fiquem atentos às principais preposições, tá? As locuções prepositivas, que são aquelas palavras que naturalmente elas exigem, elas pedem um complemento, uma preposição. Então, se elas pedem uma preposição, são chamadas de locuções prepositivas. E nas nossas preposições, nós temos preposições que elas são formadas de forma combinatória, tá? Ou de forma contraída, ou combinação ou contração. A combinação, normalmente, preposição, artigo mais advérbio. Advérbio o quê? De lugar. Então, eu tenho um exemplo. Ao receber um lançamento, diante do goleiro. Ao receber um lançamento, diante do goleiro. Então, nós selecionamos o trecho de uma frase e aqui nós temos o ao. Esse ao, nós temos o a preposição que combina com o artigo. Então, a palavra ao é uma combinação de preposição mais artigo. Se eu combino preposição mais artigo, então eu tenho uma combinação prepositiva, tá? Essa é chamada de combinação prepositiva. Outro exemplo aqui, aonde ele pensa que vai. Neste caso, nós combinamos uma preposição, porque a preposição ela pode combinar com artigo, ou ela também pode combinar com advérbio de lugar. Então, preposição, a preposição a, olha aqui a preposição a, onde ela aparece. Preposição a mais advérbio de lugar. Qual que é o advérbio de lugar nesse caso? Onde, advérbio de lugar. E aí algumas pessoas falam, professor, mas o a, ele não é artigo. Como eu disse, em língua portuguesa nada é amarrado. Tá? Em língua portuguesa depende. Nada, eu não posso afirmar, por exemplo, que esse a aqui ele é artigo. Depende da minha formação, da minha construção, depende do que eu quero, depende de como que eu vou formular o meu texto. E as preposições, elas são fundamentais para a construção do sentido do texto. Não tem como você construir um texto sem preposição, porque quando você tirar a preposição, o sentido ele ficará vago, o sentido ele não as frases, as construções, elas acabarão não tendo um sentido completo. Por isso que as preposições elas são tão importantes. Algo muito importante, pessoal, preposição ela constrói um valor semântico. O que é esse valor semântico? Quando se fala em semântica, nós estamos falando do sentido real da palavra. E logo adiante, em um outro momento, nós estudaremos também os sentidos, né, que essas preposições elas trazem dentro da construção de um texto, de uma frase. Qual que é o sentido que elas evocam?
Muito bem, então voltando aqui à nossa combinação e contração. Combinação, neste caso eu tenho uma combinação de preposição mais artigo, ao, e aqui eu tenho a combinação de preposição mais advérbio de lugar, aonde ele pensa que vai. Esse aonde, então, é a minha preposição a, mais o meu advérbio de lugar, onde. E aí, nós também temos a contração. O que é contração? Contrair, reduzir. Por exemplo, o do, que é preposição, lembra que eu falei preposição de, do, da? Então, esse do ele é formado de preposição de mais artigo o. Então, eu tenho de mais o é igual a do. Se eu tenho em mais o em, que é preposição, mais o artigo a, em mais a forma na. E pelo é formado pela preposição per, lembra aqui, ó, preposição per, mais o, per mais o vai formar pelo. Tá? Não é o pelo do animal, gente, por favor, não é esse. É o pelo, preposição. Nós teremos aqui também desse, que é formado pela preposição de, mais o pronome demonstrativo esse. Então, de mais esse formará desse. Então, é interessante que vocês saibam, por exemplo, da é formado pela preposição de mais a. Do, preposição de mais o. Na, preposição em mais a. Na. Nossa, que estranho, né? Realmente parece ser muito estranho. Mas é dessa forma que se faz a contração da nossa preposição. Então, fiquem atentos a esse conteúdo. Fiquem atentos às preposições. Nós estudaremos mais adiante o valor semântico delas, o que cada uma dessas preposições evocam. Essas são as preposições principais. Fiquem atentos a elas. No nosso próximo vídeo nós veremos então o valor semântico das preposições e além das preposições principais que eu coloquei, eu vou colocar também as preposições acidentais, que são aquelas palavras em que elas podem ser classificadas como uma preposição. Essas aqui sempre serão preposição, por isso que elas são as principais. Mas nós também temos as preposições acidentais. Qualquer dúvida, assistam novamente esse vídeo, procurem lá no capítulo 4 do livro de vocês, me enviem mensagens lá pela plataforma do Edmundo que eu farei questão de respondê-los. Tenham um bom dia, grande abraço, até a próxima e continue se cuidando.